Muito bem. Como se aprende a rezar? Colocando o verbo no gerúndio, rezando. Como se aprende a rezar? Rezando. Tem que rezar. Não adianta estudar sobre oração e falar muito de Deus, mas não falar com Deus. E não exercitar. Isso aí é um diálogo. É um conhecimento, é se conhecer. Então se aprende a rezar rezando. Não tenho medo de rezar. Depois, dedicar um tempo para a oração. Certo? Vocês não são freiras, não sei se tem alguma freira aqui, não, né? Vocês não são monges, não são padres, então vocês não precisam passar o dia inteiro rezando. Oferecer o trabalho de vocês para que o trabalho seja uma oração, sim. Certo? Porque lá no Gênesis é como um castigo trabalhar, né, com suor. Só que Jesus santificou até o trabalho. E aí o trabalho já não é um castigo. Já é também uma forma de oração em Cristo, porque ele também trabalhou. Então ele santificou o trabalho. Agora bem, você oferece o trabalho, você oferece seu estudo, mas você tem que ter esse tempo para conversar com Deus. 5 minutos, 6 minutos. E é importante criar o hábito. Certo? Não, eu vou fazer esse horário. Faça esse horário. Certo? Porque no início poderá ser difícil, mas pouco a pouco vocês vão vendo que Deus vai facilitando, vai dando a graça. Agora eu vou dar algumas dicas, porque também tem quantos meses de curso? 4. Então não adianta hoje falar, né? E vamos falar agora 3 horas sobre oração. O importante é começar a rezar, certo? Rezem. Muito bem. Então você aprende rezando. Algumas colocações, certo? Primeiro, se colocar na presença de Deus. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar com Deus. Com Deus. Depois, cuidado. Cuidado porque muitas vezes a gente fica com aquela história. A oração perfeita. Né? Ou tem aqueles que dizem, padre, eu prefiro rezar uma Ave Maria bem feita, né? Bem rezada, que um terço inteiro. Isso é uma maior mentira que o demônio pode colocar na cabeça de uma pessoa. Por quê? Porque o que depende de você é escolher rezar um terço ou uma Ave Maria. O que depende de Deus é fazer essa oração perfeita. Não depende de você. E muitas vezes essa oração, Deus ainda vai permitir uma luta e tal, para que você não caia na vaidade espiritual. Porque quando você chega no final e diz, que oração, como se dependesse só de você. Não, por que foi boa a oração? Porque eu consegui me concentrar. Às vezes aquela oração da pessoa lá que está lutando para não dormir, tem mais valor para Deus do que aquele todo orgulhoso que acha que fez a oração mais perfeita do mundo. Então não se preocupe com a perfeição da oração de vocês, rezem. Certo? Rezem. Dedique esse tempo para rezar, para conversar com Deus. Certo? E também aqui eu abro um parênteses e já vou fechar. Das tentações que a gente tem também, uma tentação é, estou desanimado, ou estou em pecado, então já não rezo mais. A primeira coisa que a gente para é rezar, né? Já não rezamos, já isso, já aquilo. Mas aí na parábola do filho pródigo, o pai primeiro disse, não, falou para o filho mais velho, não, vai lá falar com ele, que ele está chegando, corre na frente. Diz para ele tomar um bom banho, se arrumar e depois vir dar um abraço. Aconteceu isso? O que aconteceu? Que o pai, ao ver, ele saiu correndo e se atirou, beijou mesmo aquele guri fedendo a porco. Ele beijou. Então, não esperem para conversar com Deus. Certo? Hoje, será? Porque eu não me sinto assim tão santo. Não, quem santifica é Deus. Certo? Agora, é claro que depois o pai falou para ele, vai lá, toma um banho, coloca umas roupas. Então também é importante a confissão frequente. Certo? Esse é vamos dizer assim, uma grande dica. A grande dica está nos sacramentos. Né? Se você quer ter uma boa oração, se confesse de maneira frequente. Porque senão tu vai ser como um saco, né, que está rasgado embaixo. Entra as graças e cai fora lá. Então, né, primeira coisa é estar em graça. O que é estar em graça de Deus? Estar em amizade com Deus. Então a confissão frequente é das grandes dicas para ter uma boa oração.
confissão frequente. E não tanto se consegui me concentrar, que foi aquilo. Santa Teresa d'Ávila, que foi uma mística, que até entrava em êxtase, acho que foi quase com certeza. Ela disse que não conseguia rezar um terço sem se distrair. Então, né, tá distraído, volta para a oração e vamos lá. A oração é esse diálogo com Deus, estar com Deus. Ele que santifica, Ele que nos une. E à medida que a gente vai rezando, a gente vai conhecendo mais. Então não tenho medo de rezar. Realmente criem o hábito da oração, tenha o seu tempo de oração. Como eu falei, não precisa ser o dia inteiro, mas, bom, eu tenho aqueles 5 minutos, pois aqueles 5 minutos, certo? Eu vou, né, e que ninguém toque, né? Eu vou só se tiver que fazer um ato de caridade lá, ajudar alguma pessoa, então, né? Ajudando uma pessoa que necessita também é uma oração, né? Então tu troca Deus por Deus, né? Em outras palavras, tu está vivendo a caridade. Mas é fácil, se organiza a sua vida espiritual, organiza as suas orações, organiza a sua oração. Aqui na Lexio Divina, certo? Vamos dizer assim, é um método de oração, certo? Não é o único, não é o único. Aqui, rapidamente, a oração do Espírito Santo. Ele que santifica, Ele que conduz. Não se esqueça de rezar para o Espírito Santo, certo? Depois, pedir ajuda de Nossa Senhora, tomar consciência daquilo que vão fazer, certo? Isso se faz de maneira rápida. Depois se lê os versículos, a passagem, uma vez, certo? 2 vezes, né? 3 vezes se precisar. Depois pode até destacar alguma palavra, alguma frase, repetir ela, né? E aí entra a meditação, esse diálogo com Deus, esse conversar, mas o que significa isso? O irmão mais velho, por exemplo, se marcou aquilo, o irmão mais velho, o que significa? Ah, Senhor, será que eu sou o irmão mais velho? Será que eu realmente me importo mais como os outros estão comungando do que eu comungar? Que eu fico olhando se a pessoa vai lá e está comungando na boca ou na mão, em vez de eu estar preocupado comigo mesmo, parece que... Então, só aí começou um diálogo, mas pode ser tantas outras coisas. Será que eu sou filho pródigo? Realmente, será que eu estou em pecado? Será que realmente, quanto tempo que eu estou afastado? Ah, ontem, Senhor Jesus, eu fiquei o dia inteiro, nem para lembrar de Ti eu me lembrei. Então, agora eu estou voltando aqui na oração para... E será que eu estou voltando limpo? Será que não? Então, meditação é isso, essa conversa com Deus, usar também o nosso intelecto de pensar, mas o que significa isso aqui? Tentar entender a passagem, ver aquilo que Deus vai colocando no nosso coração. Depois, a oração, que é esse diálogo também, e a contemplação, certo? Porque aqui a oração pode ser oração vocal, né? De eu pegar uma frase e repeti-la, certo? A contemplação não é só ficar na frente assim contemplando como alguém que está, como vocês que estão me vendo agora, mas é entrar na cena, é participar. A contemplação, por exemplo, o nascimento de Jesus, é usar a imaginação, certo? Que Deus nos deu, né? Memória, imaginação. Vamos supor, é você fechar os olhos, tentar se imaginar naquela cena, José indo buscar a lenha para aquecer o lugar, para acender uma fogueira, e você está lá junto com São José carregando as madeiras, olhando, observando, é você fazer parte daquela cena. Isso é contemplação. Claro que pouco a pouco, isso não é nada místico, mas pouco a pouco a contemplação é você olhar para Deus, olhar para aquele momento, estar participando, e Deus de repente dá como uma intuição, tu fica parado assim, naquele afeto, naquele momento, é como tu tu tá se imaginando, e às vezes acontece isso, tá levando aqui os gravetos e tal, e de repente tá lá Jesus, e de repente tem uma coisa assim no teu coração, quando eu falo coração na tua alma, assim, algo, e tu para, não precisa mais pensar em nada, não precisa mais raciocinar nada, fica naquele momento assim, isso é contemplação, certo? É todo esse conjunto, mas te leva, né, a esse, certo? Muito bem. E depois fazer uma oração final e aqui anotar o que mais chamou a atenção.
que a gente chama também, alguns chamam de luzes. Né? Quais foram as luzes? Né? Olha aqui que, tanto na meditação, realmente eu sou o irmão mais velho nessa situação, anotar, ou na contemplação, me veio muito forte que eu tenho que segurar o menino Jesus nos meus braços, que eu tenho que estar mais perto, sabe aí anota, ou alguma palavra, ou até algum versículo, e aí depois, se você tem o hábito de noite de fazer o teu exame de consciência, não é só para ver os pecados também, porque muita gente o exame de consciência é quase só ficar analisando, pequei aqui, não pequei aqui, pequei aqui, não pequei aqui. Não, o exame de consciência também é para se dar conta das luzes que aconteceram durante o dia. Né? Dizer, obrigado, Senhor, porque me revelaste isso aqui. Obrigado por isso. Se tiver alguma coisa errada, anoto para confissão. Quando eu vou me confessar, certo? Que é bom. Papa João Paulo II se confessava todos os sábados. Só para que vocês saibam. Né? Ele se confessava todos os sábados, subia lá no apartamento dele, lá no Vaticano, subia um padre polonês bem velhinho. E ele se confessava todos os sábados. Certo? Não quer toda semana, eu aconselho pelo menos cada 15 dias se confessar. Se tiver pecado mortal, quanto antes. Certo? Mas a confissão frequente é uma graça de Deus. Aproveitem esse sacramento. Isso é rezar. Olhar para Deus e deixar que Ele nos olhe. Certo? Tentam seguir, como eu falei, e com isso termino, Ângelo, se aprende a rezar rezando. Então, rezem, dediquem, sigam aqui, sigam essa metodologia e não se preocupem com oração perfeita. E não caiam na cilada de dizer, eu não rezo mais porque eu não sinto nada, porque eu não sei o quê. Às vezes é bom que não sinta mesmo. Quem sabe Deus está te poupando de uma grande vaidade espiritual. Se achar né? E se Deus te dá graça até de umas bolinhas no coração, assim que, né? Agradeça também, certo? Mas a verdadeira oração não é sentir muita coisa. A verdadeira oração é quando aquilo na tua vida, né? Corresponde às tuas ações. Aí foi uma boa oração, certo? Não muita emoção para depois não fazer nada, não adiantou nada. A oração não te levou a algo concreto, né? Muito bem. Obrigado pela atenção. Também rezarei por vocês. É importante nesses 4 meses, um rezar pelo outro, certo? Vamos rezando um pelo outro. E na meditação de vocês, na Lexio Divina, pensar, eu vou rezar por aquela pessoa que eu dei boa noite, né? Que ela tenha uma boa oração nessa manhã. Vão rezando um pelos outros. Deus dá muito quando a gente também se lembra dos outros. É outro truque também para chamar a atenção para Deus. Quando a gente também é capaz de se lembrar do outro, aí pode ter certeza que diz, esse aí sim merece, né? Merece dar uma santificação a mais. Muito obrigado, fique com Deus e boa continuação. Alguém tem alguma pergunta para o padre? Silêncio. A Paula me fez uma pergunta. Silêncio. Se fala muito do tempo de oração, 5 minutos, 10, a pessoa pergunta, quanto tempo eu vou precisar para rezar? Como é que é a questão do tempo na oração? É que depende da oração, né? Tipo, vai fazer o terço, eu tenho o propósito de fazer o terço. Esse aqui tu pode começar com 5 minutos, certo? Se quer fazer 10, faça. Mas não comece a querer fazer 1 hora e depois ser inconstante. É melhor 5 minutos por dia do que um dia rezar 3 horas e no outro dia não rezar nada. O bom é rezar 5 minutos pelo menos. Agora, se tem algum dia que tu quer rezar 3 horas, bendito seja Deus. Mas manter pelo menos os 5 minutos o mínimo. É aquilo que você se compromete com Deus e se organiza. Se você depois percebe que pode fazer 10, faça 10. Se você percebe que pode fazer 1 hora, faça 1 hora. Se você é casado e pensa em fazer 3 horas, não faça. Tu é casado, vai cuidar da tua esposa, vai cuidar dos teus filhos. Reza 1 hora bem feito, se for o caso, meia hora bem feito, mas cumpra a sua vocação, certo? Isso aí é importante também, porque se reza de diversas maneiras. Agora, se você pode cuidar dos teus filhos, pode cuidar da tua esposa e rezar 2 horas, reze 2 horas, tá? Mas não esqueça, né, da sua missão, da sua vocação. Então isso aí também a gente tem que, né? Não, senão de repente a oração pode ser uma fuga, e não é uma fuga, certo?
Respondi ou não? Então, para começar, 5 minutos. Se alguém já tem o hábito, padre, eu já tenho o hábito de 10 minutos, já faz um ano que eu rezo 10 minutos, continua nos 10. Tá bom? Sempre de manhã, padre Tiago. De manhã cedo. Olha, Jesus sempre é o nosso modelo, né? Ele, de manhã cedo, nos diz no Evangelho que ele rezava, certo? Então é importante. Também de noite ele rezava, durante, né? Ele subia no monte, o que seja. É que de manhã, também na oração, quem sabe outro dia a gente pode falar da preparação remota, da preparação próxima, da preparação imediata da oração, certo? Não é eu que digo, são os conselhos dos grandes, né, padres espirituais. A preparação que a gente vai fazendo para chegar, a preparação na hora. A gente vai falar outro dia sobre isso aí. Então, de manhã, nossa cabeça está mais tranquila. Entendeu? Porque a nossa cabeça, claro que a juventude aqui pensa mais no ar-condicionado, mas o pessoal que é como eu sabe muito bem do ventilador. Conhece o ventilador? Tem os jovens que estão lá. Conhece um ventilador? Sabe um ventilador? Muito bem. Então, o ventilador é assim, tá? Quando tu aperta, tá andando a milhão, sim ou não? Já viram a milhão? Né? Aí tu aperta para parar. O ventilador para. Na hora. O que acontece? Diminuindo. Então a nossa cabeça é a mesma coisa. Ela tá a 1000. Aí tu chega lá, se ajoelha, vou rezar. Tic, apaga. Tua cabeça continua girando, pensando em tudo que aconteceu, pensando o que vai fazer. Tem tudo uma... Né? Então tem que demorar e tal. Então tem as preparações, tem métodos para te chegar com a cabeça mais tranquila para fazer a oração. Então de manhã cedo você tem a cabeça mais tranquila, né, para fazer a oração, porque o teu ventilador praticamente está parado. Agora durante o dia não significa que você não vai rezar, mas é mais difícil. Certo? É mais difícil rezar durante o dia que de manhã. Mas não é uma regra, não é uma obrigação. Outra coisa que se faz de manhã, outro motivo, é porque é aquilo que tu vai deixando para depois, poderá não fazer. Então, se você faz de manhã cedo, tu fez a tua oração. E aquilo te ajudou durante o dia. Agora, se tu vai protelando, será que de repente tu vai conseguir fazer? Poderá que sim, poderá que não. De repente tá na cama, não fiz minha meditação hoje. De manhã você tem a certeza de ter colocado Deus em primeiro lugar e aí vai para o dia. A melhor coisa é fazer, levantar e fazer ou tomar um café, tomar banho? Eu costumo fazer assim, eu tô deitado, aí eu só giro para o outro lado e faço. Não. Aí continua dormindo. Tava muito bom. Olha, é que, vamos dizer assim, não tem uma obrigação, uma coisa. É que depende. Claro, tu vai ficar de pé, né? Mas tomo banho antes, não tomo banho, vou tomar café, não vou tomar café. Sim, se você tem uma pessoa com uma certa disciplina e sabe que depois você vai voltar e rezar, sim. Agora tem uns que dizem, vou tomar café e já tá lá tomando café, quando vê já tá ligando para alguém, já tá, aí tu não volta mais, né? Então o melhor é fazer a tua higiene pessoal ou o que seja e faça a tua oração. Certo? Antes de começar. Agora, se realmente a pessoa diz, não, para mim é importante tomar o café, porque senão, então vai lá, toma o café, mas saiba que o perigo, quando você sai da porta do quarto, o perigo é muito grande de não voltar mais ou de fazer tantas outras coisas. Então é mais para ajudar. Não é uma obrigação, mas é para ajudar você se manter calma, tranquila, para poder rezar. Não sei se eu respondi. Sim. Então é só uma ajuda, né? Leituras, meditações, eu busco muito isso, assim. Isso me ajuda muitas vezes a despertar através da música, escuto muito o Padre Paulo Ricardo. Isso é também o Lectio Divina ou é uma outra opção? A Lectio Divina, quanto a escutar o Paulo Ricardo, pode continuar, que é um excelente padre. A única coisa que a Lectio Divina é com a palavra de Deus, né? Uma forma de escuta, né? Da Bíblia, certo? A oração nem sempre é com a Bíblia.
Pode ser adoração, tu não tem a Bíblia, tu está olhando para Deus, Deus está olhando para você, você pode conversar com Deus sem estar lendo a Bíblia. A Lexio Divina, ele parte sempre de uma passagem bíblica e é uma, vamos dizer assim, um método para você penetrar naquela palavra de Deus, naquela passagem. Sim. Certo? Então é importante isso aí. Agora, claro, tudo que ajuda você, sim. Mas cuidado com a preguiça espiritual, né? Porque tudo ajuda, mas às vezes a pessoa, em vez de querer se meter numa meditação, certo? Diz, eu só vou escutar música porque às vezes é o mais fácil, né? É o mais fácil. É como aquele que estuda matemática só lendo e não faz um exercício. Não vai aprender, né? Ele vai só ficar olhando os exercícios já feitos. E ele tem preguiça de ir lá e colocar a mão na massa. Certo? E a oração a gente tem que cuidar, certo? É como a oração em línguas para renovação. É um dom de Deus? Mas pode cair na preguiça espiritual. Porque em vez de fazer uma meditação conforme é a tradição da igreja, dos santos padres, e não tem um santo que não meditava, quando fala em meditação, pensa naquelas coisas orientais, não é isso. A meditação, a oração, enquanto tal, ela também é um exercício nosso, né? E às vezes a gente busca aquilo que é mais fácil para nós. Certo? Então é como aquele que se contenta só, vamos supor, com um livrinho infantil. E já poderia estar lendo um livro grosso e está ainda lá em historinhas do Pinóquio, né? Então a gente tem que cuidar para não fazer isso a mesma coisa nas orações. Não significa que tu não leia também o Pinóquio, que é interessante. Mas você já tem capacidade para algo mais. Mas você se contenta com pouco. Certo? Então tem que cuidar também com a preguiça espiritual. Que a gente tem que abrir o olho porque ela vem. Quando vê, a gente vai pelo mais fácil.